E eu quero chamar a atenção aqui, e vou fazer uma metáfora sobre a qual eu peço reflexão. O Zema, Romeu Zema, que continua a escalar, né, o confronto com o Supremo, Romeu Zema acusou, ele tem acusado o Supremo de ser um centro de cometimento de crimes. Insisto, nessa pauta está junto com setores importantes da imprensa que cometem um erro histórico, que não tem nada a ver, insisto, com questões pontuais que precisam ser resolvidas, né? E acusou o ministro de ter cometido um crime. E, não obstante, eu vejo o ministro apanhando por duas razões, né? Ou há dois raciocínios que organizam essas restrições às falas do Gilmar. Um raciocínio, eu diria, é benigno, embora eu considere equivocado. Qual é o raciocínio benigno, embora equivocado? O Gilmar, ao fazer isso, ele está dando palco para Zema, está aplaudindo para maluco dançar. Então, ele deveria evitar a reação, porque cortando a reação, você também corta o estrelismo do cara, né? Essa quem gosta de psicologia, é uma máxima do behaviorismo, né? Que é sempre tratado por aí como se fosse o mal do mundo na psicologia, mas não. Tem uma corrente behaviorista muito importante que estuda comportamento, que consiste no seguinte: quando alguém entra num surto maníaco, você tem dois comportamentos. Ou você resiste, mede forças e, portanto, alimenta a reação de quem está tendo surto maníaco, né? Ou você, para usar a expressão técnica, corta a reação. Corta a reação olha do lado e faz de conta que não está acontecendo. Então, eu diria, esse é acho um erro nesse caso, já exponho por quê. Acho que tem que responder, tem de responder. Agora, há uma outra análise que aí eu considero perversa. O Gilmar seria o culpado pelo estrelismo do Zema. A culpa é dele. O Zema comete crime, mas a culpa é do Gilmar. Eu pediria muito cuidado com essas análises, porque eu vou fazer uma pergunta aqui. Vale para qualquer caso? Cuidado. Uma das justificativas do estuprador é que a mulher estava de minissaia. E ela não estaria de minissaia se ela não estivesse interessada em atrair atenção. Não é isso? Não se fala isso abertamente? Quando se vai justificar o estupro, não diz, mas ela estava bêbada. Quem mandou ela beber? Então a vítima vira culpada do mal que sobre ela recai. Não, a vítima não é culpada. A vítima é vítima. Nessa coisa toda, o Gilmar é vítima. Ele está reagindo. Porque a ser assim, nós vamos, então, vamos viver num mundo, enfim, em que o homem vira lobo do homem, né, na metáfora hobbesiana, do Thomas Hobbes, né? E aí só mesmo um Estado bem autoritário, né, só mesmo o Leviatã para botar ordem na zorra toda. Porque aí vira lei, a lei é a não lei. Então, ele foi vítima. Foi vítima nesse caso, foi vítima no caso do Alessandro Vieira. Que absurdo. Então fica assim, Zema acusa
o ministro de vender uma decisão. Acho que é o crime mais grave, Rafael, que se pode imputar a um juiz. Ele é juiz justamente para não fazer isso, né? E usa a palavra justiça na sua origem etimológica, quer dizer equilíbrio. Por isso que a balança é o símbolo. Né? A justiça, a origem arcaica da palavra é equilíbrio, meio. O juiz é aquele que age com imparcialidade. Se você o acusa de vender uma decisão, você está acusando, você está fazendo a acusação, insisto, mais grave que se pode fazer um juiz. Na condição de juiz, não na condição de indivíduo. Né? Como indivíduo, ele pode cometer crimes mais graves. Mas como juiz é o mais grave. E Gilmar não faz nada? Ouve. E aí ele vai fazer de novo? Hã? Então tem de fazer. Tem de fazer. De outra sorte, vira o quê? Realmente um fantoche daqueles que o atacam. No caso do Alessandro Vieira, ele pediu o indiciamento de 3 ministros e do Procurador-Geral da República, né? Em primeiro lugar, acusando-os de crime de responsabilidade, o que, obviamente, é descabido numa CPI. Basta saber lembrar a natureza da CPI. Né? Acho que ele não consultou os artigos 46 e 48 do Regimento Interno do Senado, né, que não cuidam de crime de responsabilidade. Mas, né, no caso do Gilmar em particular, é tudo muito grave, mas no caso do Gilmar, e aí no caso do Alexandre, ele alega o negócio do contrato da mulher do Alexandre. No caso do Toffoli, a história do Tayayá, de que ele foi sócio numa empresa familiar. Entenda, ainda assim descabido. Ainda assim descabido. Numa CPI do crime organizado. Agora, no caso do Gilmar é especialmente grave, porque aí ele pede o indiciamento de um ministro porque o ministro deu um habeas corpus no exercício da sua função. No caso do Paulo Gonet, porque eu queria que tivesse agido assim, não agiu assim, então eu peço indiciamento. Isso é coisa de Estado policial. E depois faz cara de vítima. Ó, como estou. E, infelizmente, a imprensa, quando é judiciosa a respeito, admite o lado do crime como aceitável. Porque o crime foi cometido pelo Zema. No caso do Gilmar, difamação e calúnia, acho que está caracterizado. A calúnia também, além da difamação óbvia. No caso do Alessandro, um crime de abuso de autoridade. Sim, explícito. Imagine você se as CPIs, a partir de agora, passassem a ter essa conformação. Passassem a ter essa função. Isso é optar pela absoluta esculhambação. Mas esculhambação. E aí vem um cara, esculhambação é teu contrato, não sei o que. Não. Podemos discutir a oportunidade de todas essas coisas. Agora, o caminho, obviamente, não é esse. Jornalistas vão aceitar a difamação, a calúnia como métrica? Nós temos históricos, inclusive, de jornalistas que foram à justiça, difamados os jornalistas, acusados, etc., buscar reparação. Por exemplo,
contra ataques do Jair Bolsonaro, e com razão. E com razão. Isso não pode ser aceitável, porque senão daqui a pouco o que se vai começar a consagrar, o que se vai consagrar, e aqui a metáfora é absolutamente cabível, é a lógica do estuprador. Eu estuprei porque fui provocado. Ou como disse um certo pensador, né? Porque havia uma questão de merecimento. Não foi isso? Nós já não tivemos um presidente da República que, quando parlamentar, estabeleceu entre o estuprador e a estuprado uma relação de merecimento, dizendo, claro, que era um merecimento que faziam jus às mulheres bonitas. Não é? Eu estou falando de Jair Bolsonaro, sim, quando deputado. Disse isso 2 vezes. Com 11 anos de distância entre a primeira e a segunda vez. Foi processado, o relator foi o Fux, o galo ficou sendo cozinhado, como se diz na minha terra, porque o galo é duro, né? Não é para comer o galo. E ficou lá e a coisa não deu em nada. Então eu pergunto, se nós vamos consolidar a lógica do estupro, e, portanto, para que não haja, em vez de punir os estupradores exemplarmente, a lógica seria a seguinte: pare de andar de saia curta, pare de ir sozinha a festas, cuidado, não beba, não sei o quê, porque senão você está pedindo para que aconteça. Qual é o erro do meu raciocínio? Apontem. Desafio. Porque aí fica assim, não fosse o Supremo ser a esculhambação que é, o Zema não estava fazendo. Não, ele está cometendo crime, ele não está querendo corrigir nada. Ele não está querendo corrigir nada. E aí cabe ao Gilmar lembrar, sim, das vezes em que ele se socorreu do Supremo para conseguir levar adiante seu governo. E aí, então, o Supremo era bem-vindo. Porque a acusação frequente, o Supremo se mete em tudo. O Supremo age quando é provocado. Daí a necessidade, sim, então, de se pensar uma reforma mais ampla, que não fique só nesse frufru de código de ética, etc. Que, aliás, esse troço só ganhou essa dimensão, essa é a minha análise, quem quiser que faça a sua, né? Esse troço só ganhou essa dimensão porque nessa gestão do Edson Fachin, nós temos um presidente da corte que se ocupa muito pouco de tentar estabelecer um diálogo e uma pax interna, que isso é muito importante num poder e num tribunal, e escolheu aquilo que eu chamei o caminho do mariposismo. Onde houver um holofote de gente atacando o Supremo, lá está o Edson Fachin com o seu tal código de ética, quando a questão é muito mais funda. Vamos reformar, então. Não acho que não se possa discutir um código de ética. A questão é saber se todo esse ataque que o Supremo sofre, que não deixa... Quer dizer, é surrealista isso. Mas se descobriu o contrato. Mas se descobriu o negócio do Taiaiá. Insisto, em si, não são coisas boas. Mas isso está sendo tomado, tem um raciocínio metonímico aí, que se toma a parte como se fosse o todo. Então, a inconveniência, eu digo inconveniência porque legalidade ainda precisa ser vista. E até você pode dizer, é legal, mas não é moral. Podemos discutir isso também. Agora, se toma isso, vamos lá,
Indesejável? Indesejável. Se toma isso como se isso fosse o Supremo todo. E se ignora qual é o papel do tribunal e qual tem sido o papel do tribunal na defesa da democracia. Eu não vou abrir mão dessa defesa, eu não vou entrar nessa, não vou entrar nessa. Porque essa pauta está colada à pauta da extrema-direita, que está colada à pauta eleitoral. Né? E um Supremo quebrado interessa a democracia? Um Supremo quebrado interessa a quem? O ministro colocou na entrevista, nas entrevistas tem dito, especialmente sobre a questão dos impedimentos, porque famílias de advogados, os advogados, os ministros têm familiares advogados, e aí mudaram a lei. O problema é o seguinte, da forma como alguns queriam, se o seu primo lá não sei onde, que você nunca nem viu, advogou para alguma empresa que é sócia de um grupo maior e não sei o que, você está impedido. Então ninguém mais julga nada. Vai vir uma forma de escolher juiz, inclusive. Mas ainda assim, vamos fazer um debate sério, então, a respeito disso. Isso está na proposta. Está nos 15 pontos do ministro Flávio Dino. Agora, simplesmente pegar o Supremo, transformar o Supremo numa casa de horrores, um ano depois de ter mandado para cadeia os golpistas, fazendo tábula rasa daquilo que foi o trabalho do tribunal, resumindo o trabalho do tribunal a essas duas questões apenas, aí não é possível. Mas aí eu li um artigo, nem era uma coisa de maldade com o tribunal e tal, mas é que o Supremo ocupou muito o palco político. Ele ocupou o palco político e ele foi chamado. Ele foi chamado. E no caso recente, se não é o tribunal, se não o tribunal, quem? No caso do golpismo. E para lembrar uma frase famosa do Rabino Hillel, né? Se não agora, quando? Se não for fazer intervenção agora, a intervenção fica para quando? Não fosse tempestividade do tribunal, dos tribunais, estaríamos onde? Agora, tudo isso se vai render no altar da imolação do Supremo? Hã? Vai ser assim? Porque, afinal de contas, eu vou lembrar que a peça Júlio César, do Shakespeare, né? O discurso do Marco Antônio diante do corpo do César, que, sem dúvida, tinha problemas. O Brutus nem era um homem mau. Mas ele quer por fim a república. E aí a essência do discurso do Marco Antônio. E todo o resto desaparece. Então nós vamos pegar o Supremo, muito a propósito, né? Vamos pegar o Supremo, vamos esfaquear o Supremo às portas do Senado, porque aí as coisas ficam boas. E já que eu entrei na metáfora, né? E aí sim a República morre, como morreu. A morte da República é precipitada pelo assassinato do César, que foi assassinado porque se dizia que ele queria acabar com a República. Veio o primeiro triunvirato, veio o segundo triunvirato, e veio o Império. Né? A propósito, tá aí o filme. Vocês encontram algum streaming.
Júlio César, né, com o brilhante Marlon Brando no papel do Marco Antônio, né? Vale a pena assistir. Um clássico. Né? Um clássico que serve, inclusive, ao pensamento. Para a nossa turma aqui, que a gente vai se despedindo, busquem assistir ao filme Júlio César, do Marquevix. Uma direção espetacular, um filme que enseja muitos debates. O Francis tem um texto muito bom lá atrás, foi da década de 70, sobre o filme, porque ele tem uma leitura um pouco diversa, inclusive da figura do Júlio César, né? Que o Marquinhos empresta um determinado tratamento. Enfim, eu não vou ficar entrando agora na crítica da crítica, mas vale a pena assistir e muita atenção ao momento soberbo em que Marco Antônio, Marlon Brando, discursa diante do corpo de César. É um dos grandes momentos da história do cinema. Ah, sim, a minha mulher me Fica a mandou lembrança aqui, também que Rafa. segunda-feira. A minha Ah, mulher por me mandou favor. aqui, cumpre rapidinho aqui, ó. Ela achou onde tá. Tem na Amazon Prime Video, na Apple TV e na Claro TV. Pronto, tá? Então vocês Já encontram aí. sei que eu vou poder assistir fácil. Pronto.